Contratação de pessoa jurídica. Conheça suas vantagens e desvantagens. É cada vez mais comum no mercado de trabalho a contratação de pessoa jurídica. Ela é uma alternativa menos burocrática tanto para a empresa quanto para o funcionário. Além disso, ela também possibilita a redução de impostos. Entretanto, vale ressaltar que esse modelo de contratação também segue algumas regras de acordo com a lei. E por isso, além de suas vantagens, existem as desvantagens. Dessa forma, a contratação PJ ainda causa muitas dúvidas e é super compreensível isso acontecer, justamente por ser uma prática de constância recente nas organizações. Por isso, no conteúdo de hoje vamos te contar tudo o que você precisa saber sobre a contratação de pessoa jurídica. Confira! O que é contratação de pessoa jurídica? Como funciona a contratação de pessoa jurídica? Quais as características de uma contratação de pessoa jurídica? Quais os documentos necessários para realizar uma contratação de pessoa jurídica? Qual a diferença entre contratação de pessoa jurídica e CLT? Quais são os direitos de um trabalhador PJ? Como calcular o salário na contratação de pessoa jurídica? Quais são as vantagens de ser pessoa jurídica? Quais são as desvantagens de ser pessoa jurídica? Vamos lá! O que é contratação de pessoa jurídica? A contratação de pessoa jurídica nada mais é que a relação entre uma empresa e um profissional que tem o próprio CNPJ, ou seja, o contrato de prestação de serviço direto com uma pessoa jurídica. Desse modo, ser uma pessoa jurídica pode incluir inúmeras modalidades. Vamos te mostrar a seguir quais são as permitidas no país. Microempreendedor individual MEI. Empresa individual de responsabilidade limitada, EIRELI. Empresa individual. Sociedade Empresária Limitada, LTDA. Sociedade Simples ou Anônima, Limitada Unipessoal. Portanto, é necessário prestar muita atenção nas regras específicas de cada uma delas, além de ter ciência que nem todas são adeptas à contratação de pessoa jurídica. Por exemplo, na contratação PJ, a relação é entre cliente e fornecedor e o profissional PJ atua apenas como um empreendedor individual. A modalidade comum neste caso é a empresa individual de responsabilidade limitada, EIRELI. Agora que você já sabe um pouco mais sobre essa modalidade, acompanhe o próximo tópico para aprender como funciona esse tipo de contratação. Como funciona a contratação de pessoa jurídica? Bom, a contratação de pessoa jurídica envolve muitos critérios além de ser uma decisão estratégica da empresa. Para esse, organizações é fundamental levar em consideração alguns critérios como competências do cargo, nível de conhecimento do profissional, reputação e credibilidade do profissional no mercado, valor cobrado pelo profissional, entre outros. Portanto, visto todas essas responsabilidades, é fundamental que ambas as partes entendam seus deveres e direitos diante deste acordo. Por isso, é tão importante que todos os pontos sejam muito bem esclarecidos por meio de um contrato. Sendo assim, é possível evitar que futuras indisposições nessa relação aconteçam, além de ser um tipo de contratação muito rápida e clara. Quais as características de uma contratação de pessoa jurídica? Mas agora você deve estar se perguntando o que caracteriza um profissional em regime de contratação de pessoa jurídica, né? Então, antes de mais nada, você precisa saber que PJ é apenas a abreviação de CNPJ. Portanto, para atuar como profissional PJ, você precisa ter um Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ, mesmo que não possua nenhum funcionário. Além disso, é importante frisar que ele não é um substituto da CLT, ele é apenas uma alternativa ao modelo. Por exemplo, enquanto a CLT pode restringir o mesmo profissional ao vínculo empregatício, a contratação de pessoa jurídica permite que ele trabalhe com quantas empresas quiser, podendo aumentar sua receita mensal. Quais os documentos necessários para realizar uma contratação de pessoa jurídica? Não é nada complicado se tornar uma pessoa jurídica e vou te contar o porquê agora mesmo. Para começar a trabalhar com essa modalidade basta você realizar o cadastro e comprovar os dados exigidos para que tenha um CNPJ ativo. Depois de já ter o seu CNPJ em mãos, é possível aceitar ofertas de empregos com esse modelo de contratação. Sendo assim, para você não ter nenhum tipo de surpresa, vamos te contar tudo o que é necessário para a contratação de pessoa jurídica acontecer junto a uma organização. Olha só! CNPJ, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Como já foi dito anteriormente, o cadastro de pessoa jurídica é realizado junto à Receita Federal, pois é ela quem assegura que está tudo dentro do que rege a legislação.
Este documento pode ser emitido também por pessoas físicas que desempenham atividades muito lucrativas, o que chamamos de pessoas equiparadas. Além disso, é fundamental direcionar o novo profissional PJ a um contador para que siga corretamente as próximas etapas. Dito isto, é o contador o responsável por te auxiliar no momento de escolher a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, CNAE, que nada mais é do que uma subcategoria do CNPJ. Após esse processo, é o momento de escolher o melhor tipo de CNPJ para a sua necessidade, e como já citamos, ela vai do MEI ao LTDA, dados bancários. Quando o profissional PJ já estiver com o registro regularizado, é o momento de informar os dados bancários e ele precisa estar vinculado ao CNPJ. Aqui é necessário informar banco, agência, conta. Essa prática é fundamental para que a empresa realize corretamente o pagamento do profissional PJ. Entretanto, em acordo entre ambas as partes, é comum que o valor do serviço só seja transferido após uma parte concluída. Nota fiscal. Nesse momento é fundamental que o profissional PJ preste muita atenção. Isso porque se qualquer erro acontecer pode ser que a nota fiscal seja inviabilizada resultando no pagamento atrasado do seu salário. Portanto, para emitir uma nota fiscal é necessário que você esteja ativo e regularizado na Secretaria de Finanças do seu município. Se estiver tudo dentro desse padrão, basta que o profissional acesse o sistema e preencha os dados necessários. Geralmente os principais dados são CNPJ da empresa para a qual o profissional presta serviço, CNAE, descrição de valor, descrição de serviço. Após esse processo, só é necessário que você confira todos os dados presentes na nota fiscal e enviar para a empresa da melhor forma para ambas as partes. Se até agora você já entendeu o que é uma contratação de pessoa jurídica, saiba agora qual sua diferença com o regime de CLT. Qual a diferença entre contratação de pessoa jurídica e CLT? É fundamental o profissional entender tanto de contratação de pessoa jurídica quanto de contratação CLT. Isso porque é necessário que ele avalie todas as variáveis e veja qual modelo faz mais sentido dentro da sua realidade. Dito isto, é importante ressaltar que as duas possuem particularidades e benefícios bem específicos tanto para a empresa quanto para o profissional. Na verdade, depende de qual modalidade a empresa irá oferecer no momento da contratação. Bom, quando isso acontecer você precisa estar preparado, certo? E é por isso que vamos te contar as principais diferenças entre ambas e assim, você poderá decidir melhor o seu futuro. CLT. O regime de CLT é a modalidade mais tradicional e atua de acordo com as normas estabelecidas no artigo 442 da Consolidação das Leis de Trabalho. Nele existe apenas uma forma legal de faturamento, e ele vem da empresa que assinou a sua carteira de trabalho. Com o contrato de CLT, o profissional terá direito a inúmeros benefícios, podemos citá-los. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS. Seguro-desemprego. Férias remuneradas. 13 graus salário. Previdência. Vale transporte. Licença e faltas. Licença maternidade ou paternidade. Pagamento de horas extras. Entre outros benefícios. Conheça agora a contratação de pessoa jurídica. PJ. No caso do profissional PJ, ele não tem os mesmos direitos que o funcionário em regime CLT. Entretanto, existe uma lei que respalda a contratação de pessoa jurídica como medida legal. A Lei 13.429 de 2017, Lei da Terceirização. Desse modo, a lei estabelece que sejam cumpridas todas as regras e normas oficializadas por meio de um contrato entre as partes envolvidas. Sendo assim, tanto o profissional PJ quanto a empresa ficam resguardados. Portanto, podemos dizer que a empresa não precisa cumprir as obrigações trabalhistas previstas na CLT, mas o profissional também tem alguns direitos, veja quais são eles. Quais são os direitos de um trabalhador PJ? A principal vantagem em relação ao horário de trabalho. Se você é um profissional organizado, pode escolher manter uma rotina de trabalho como quiser, desde que cumpra todas as suas obrigações com a empresa contratante. Ou seja, podemos dizer que uma contratação de pessoa jurídica dá a liberdade ao profissional de determinar qual será a sua carga horária e qual o seu horário de entrada e saída do trabalho. Por exemplo, além disso, o profissional PJ não tem a obrigatoriedade de trabalhar todos os dias, pois é ele quem determina os seus horários. Outro ponto importante é que não existe uma norma para o descanso desse profissional em feriados.
Por isso, a decisão é apenas no funcionário PJ e ele não precisará seguir nenhuma norma pré-determinada pela empresa. Entretanto, se ele decidir trabalhar nestes dias, a mesma continuará pagando o que foi acordado em contrato e nada além disso. É fundamental que uma pessoa em contratação de pessoa jurídica também saiba que tem direito a férias, mas a empresa não é obrigada a pagar a remuneração referente a esse período, cabe ao próprio profissional fazer esse planejamento financeiro. Portanto, é normal que um profissional PJ cobre cerca de 40% a mais do que um profissional CLT para exercer a mesma função. Por isso, vamos te explicar como é feito esse cálculo. Como calcular o salário na contratação de pessoa jurídica? Para início de conversa é importante frisar que para toda relação existem duas partes, e não seria diferente para o trabalho. Por isso é fundamental um contrato bem formulado entre ambas as partes. Confira como deve ser feita essa negociação e quais particularidades a empresa e o profissional devem observar. Empresa. Em primeiro lugar, a empresa precisa ponderar quanto seria o custo para uma contratação em regime CLT. Desse modo, ela deve avaliar fatores como pagamento de impostos, repasse de FGTS, 13 graus salário, pagamento e benefícios, entre outros encargos. Após realizar a soma de todos esses encargos, ele precisa comparar com os preços de um profissional PJ. Só assim a empresa saberá se esse tipo de contratação faz sentido para suas necessidades. Além disso, a contratante deve analisar o salário compatível com o mercado e quais são as atividades desenvolvidas pelo profissional. E é normal que, vendo todo esse processo, fazer uma contratação de pessoa jurídica pareça desvantagem, mas existem outros pontos a considerar. A redução de obrigações tributárias e o pagamento em dobro pelo regime de CLT são exemplos de que um profissional PJ pode ser vantajoso para a organização. Profissional. Um profissional PJ é responsável por arcar com todos os benefícios que normalmente um contrato CLT tem. Por isso é justificável a diferença em seu orçamento, visto que esse profissional tem um valor de hora maior em relação ao mercado. Desse modo, o salário de um contrato PJ deve ser o suficiente para arcar com todas essas obrigações tributárias e ainda assim, investir tanto em sua vida profissional quanto na vida pessoal. Além disso, uma pessoa jurídica deve entender de rendimentos brutos e líquidos. Isso porque a sua remuneração deve ser o suficiente para o cotidiano de uma pessoa, alimentação, transporte e investimento são exemplos disso. Quais são as vantagens de ser pessoa jurídica? Uma das principais vantagens de uma contratação de pessoa jurídica é economizar com impostos e ter a garantia que irá ganhar mais. Os prestadores de serviço precisam pagar tributos, assim como a empresa. Mas é válido dizer que esses valores dependem muito tanto do porte da empresa e do faturamento quanto das atividades exercidas. Dito isto, separamos algumas vantagens de uma pessoa jurídica para te deixar por dentro de tudo sobre o assunto. Olha só! Oportunidade de carreira PJ. Prestadores de serviço têm a opção de atender um ou mais clientes e aumentar a sua renda da forma. Mas para que isso aconteça da melhor forma possível, é preciso correr atrás de um bom networking, além de ter uma experiência significativa para o mercado de trabalho. É uma tendência dos últimos anos as contratações de pessoas jurídicas nas áreas de team marketing. Por isso, se você está inserido nessas áreas, é importante ficar de olho. Flexibilidade. Como já dissemos anteriormente, o modelo de trabalho PJ possibilita que o profissional tenha uma rotina mais flexível. Por isso, é fundamental que, se você é um profissional que sonha em ter mais flexibilidade em seus horários de trabalho, a contratação de pessoa jurídica pode ser uma boa saída. Entretanto, é muito importante que o profissional PJ firme os seus horários e condições de jornada de trabalho no ato do contrato com a empresa contratante. Estabilidade e autogerenciamento. Se você é uma pessoa organizada, a contratação de pessoa jurídica também pode ser uma boa escolha. Isso porque o autogerenciamento da sua carreira e do seu salário pode te gerar mais autonomia. Como um profissional PJ, você terá que se responsabilizar por todos os teus direitos, além de cuidar de toda a sua vida financeira. Isso é fundamental para que não seja pego de surpresa no momento em que uma empresa desfazer o vínculo com o seu trabalho, por exemplo. Então aqui podemos dizer que a estabilidade é muito mais sobre a forma como esse profissional lida com seu próprio dinheiro do que sobre segurança em estar num trabalho. Quais são as desvantagens de ser pessoa jurídica? Agora que te contamos as vantagens, é importante que saiba as desvantagens também. Só assim, conseguirá ponderar todos os pontos e escolher a opção que mais faz sentido para a sua realidade. Veja só: falta de benefícios.
No caso de um profissional PJ, ele não recebe nenhum tipo de benefício. Por isso, como já dissemos anteriormente, é fundamental que, se você escolher esse tipo de modalidade de trabalho, precisa colocar na ponta do lápis gastos com alimentação, deslocamento, feiras, investimos e por aí vai. Só depois de todo esse cálculo é possível que dê o seu valor, sabe por quê? Porque é você quem arcará com todos esses gastos, não a empresa. Além disso, um profissional que escolhe ser PJ não tem acesso ao seguro-desemprego nem às contribuições de FGTS. Portanto, caso a empresa desfaça o contrato ou aconteça qualquer imprevisto, esse profissional não terá nenhum tipo de amparo se não tiver se preparado financeiramente para isso. Estabilidade profissional. Nessa modalidade de trabalho, a empresa não precisa oferecer nenhum tipo de aumento ou um novo contrato. Além de, se caso rescindir o contrato, ser menos burocrático do que pelo regime de CLT. Desse modo, as possibilidades de uma pessoa jurídica ter melhores condições de trabalho com o tempo são mínimas. Por isso, é fundamental que um profissional PJ tenha um planejamento financeiro e garanta suas reservas de emergências. Obrigado por assistir a este vídeo. Esperamos que tenha gostado e que volte em breve para mais conteúdos incríveis. Se gostou, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no nosso canal. Até a próxima!